Cara, muito simples. Você pega os R$ 100 que nós falamos. 22% vai ficar de imposto. 22 já foi de imposto. Hum. Aí você vai ter que ter mais R$ 18 disso para pagar os juros do dinheiro que você tomou sem pagar o principal. Já estamos falando de R$ 40, já foi embora. Sobrou R$ 60 para você reinvestir na companhia, porque você precisa Tem que reinvestir, reinvestir. porque você tem que repor o churn. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Carvalho, diretora do portal IP News. E hoje nós estamos inaugurando uma nova série do nosso podcast, uma série diferenciada com gestores e CEOs de provedores regionais de serviços de telecomunicações. Para me acompanhar nessa jornada, eu conto hoje com Carlos Rangel, que é vice-presidente do Sales Club Telecom. Carlos, muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço. Carlos, fala um pouquinho do Sales Club Telecom. Então, o Sales Club Telecom é uma vertical de negócio do Sales Club. O Sales Club já existe desde 2019, na época da pandemia, da faixa roxa da pandemia. É um negócio de educação corporativa, onde a gente leva educação de fato para os empresários e gestores das empresas, naquilo que envolve toda a parte de marketing e vendas. E o Telecom, Sales Club Telecom, nasceu, na verdade, eu primeiro vindo aqui como um empresário querendo aprender, e depois de 3 anos e meio dentro do ecossistema do Sales, eles viram os resultados que eu tive nos meus negócios, e aí me convidaram para nós montarmos juntos, ao qual a gente inaugurou agora em março desse ano, o Sales Club Telecom, que é a vertical de telecom, para ajudar empresários do mesmo nicho que eu estou inserido. Muito bom. E para estrear esse nosso novo episódio, nós convidamos aqui uma das grandes lideranças do setor, Carlos, que já fundou e vendeu várias empresas, vários ISPs no mercado brasileiro. Hoje lidera uma das principais associações do setor. E eu estou falando aqui do Cristiano Santana, que é CEO do ZAS. Muito obrigada pela participação, Cristiano. Obrigado a você, Jaque, pelo convite. Obrigado a você, Carlos, pela presença aqui. Vamos tentar bater um papo gostoso aqui sobre o setor. Bom, eu queria começar falando da banda larga fixa, que é o nosso grande ativo hoje no mercado brasileiro. É a segunda, você me corrige se eu estiver errado, a segunda maior receita de telecomunicações vem de banda larga fixa aqui no Brasil. Correto. Mas é um mercado que está em consolidação acelerada, né? Tem as operadoras, as grandes operadoras de olho nesse mercado, que é composto por grandes empresas e pequenos empresários, né? Eu queria saber de você, como é que você vê esse mercado hoje e quais são as grandes dificuldades que você, Cristiano, como executivo do setor e como presidente de uma das grandes associações, enxerga como gargalo do setor de banda larga? Eu diria, Jaque, que o maior gargalo ele está voltado para aquilo que a gente chama a criminalidade. Está sendo um problema muito grande no país, somente no Nordeste, né? Com essas questões de grupos organizados tomando provedores, tacando fogo em lojas, em carros. Isso está doendo no país, está doendo para o empresário do setor, para o empreendedor do setor. E a outra situação é que foi uma ação muito necessária no país para poder pulverizar a banda larga fixa, que foi o fechamento dos olhos por parte do governo, e aí criou-se um monte de provedores de internet por aí, onde 60% da banda larga fixa no país está sobre esses provedores, né? E muitos deles têm uma concorrência desleal, e isso também está afetando bastante o setor, né? O terceiro ponto que eu diria que incomoda bastante, que
O mesmo ticket hoje de R$ 100 ou US$ 19 é o mesmo há 15 anos, desde quando eu entrei nesse setor, um pouco mais de 10 anos atrás. Só que os custos não são os mesmos. Todo mês a gente tem, todo ano a gente tem inflação, né? Não estou falando nem de custo de dinheiro. Todo mês a gente tem inflação, todo ano a gente tem inflação, todo ano a gente tem acordos coletivos para serem cumpridos, e a gente repassa isso para o cliente lá na ponta como? A gente não consegue repassar. Então, todo mundo que eu converso no setor e dentro da associação, isso é um problema. A gente não consegue repassar simplesmente 4, 4,5% ou 3% da inflação. Porque se eu subo a mensalidade do meu cliente de R$ 100 para 104, Ele vai Ele embora. ele cancela e contrata o cara de R$ 59,90 que está trabalhando de forma irregular no setor, né? E é simples assim. Então, essa questão também é um problema. E agora nós vamos sofrer ainda mais com a reforma tributária que está vindo aí, que vai onerar ainda mais nossos impostos, que já não são poucos. E ainda tem a escala 6x1 vindo aí, que vamos ver o que vai acontecer, né? Ô, Cristiano, você Então, usou desafios como. não faltam. Imagino, você usou como marco os 15 anos, né? É, era muito diferente 15 anos atrás? A concorrência era menor? A rentabilidade era maior? O Não, que tinha de diferente? era super menor, né? Porque o que a gente tinha no Brasil? A gente tinha, vamos dizer, praticamente duas grandes operadoras, né? Uma no estado de São Paulo, que na época era Telefônica, não utilizava o nome Vivo ainda, com o produto de Speed, Uhum. onde ela comercializava 1 mega nas redes que ela tinha a rede metálica. E essa rede metálica, a gente sabe que ela surgiu da privatização Da da concessão, né? concessão, né? Lá em Uhum. 1994, 95 e ficou muito forte em 1998. Então elas cabearam para o país e os municípios, e aí mais as regiões central, oferecendo telefone fixo para a turma. Depois se inseriu a internet nessa rede. E do outro lado do país a gente tinha a Oi, no resto dos estados. Então eram essas duas grandes companhias. Que na época ainda era Telemar, né? Exato. Aí cada estado tinha uma que É. acabou virando Telemar, ficou a Brasil Telecom lá Isso, verdade. no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que depois virou Telemar também, que depois virou Oi, que agora já não existe mais, né? E aí o que aconteceu nesse movimento? As cidades crescem, né? É o que eu digo, né? Quem cresce quer casa, quem casa quer casa, quem descasa quer casa. Então todo mundo quer casa e as cidades vão crescendo, Sim. sejam de forma horizontal ou vertical. E essas redes metálicas não foram acompanhando. E aí começou a surgir A fibra. as pessoas das Lan House Uhum. que precisavam operar suas Lan House, precisavam de internet, e aí contratavam da Oi ou da Vivo, da Telefônica na época, 500 KB, menos de 1 mega de velocidade. E aí O ele auge era começou. 2 mega, né? Isso, aí, o máximo foi 2 mega. E aí ele começava a emprestar para o vizinho, comercializar para o outro vizinho. Aí começou a nascer a rede wireless, que todo mundo chama de rede de rádio. E aí a maioria dessas pessoas foram crescendo nas suas cidades, nos interiores de todas as capitais pelo Brasil inteiro. E aí foi tomando uma proporção. E aí quando você chegou ali no ano 2016, você já tinha empresas já com 10, 15, 20 mil clientes operando 100% no rádio, que é uma rede wireless. O próprio consumo da internet também foi se transformando, né? Porque a internet não era usada como é hoje, né? A gente Exato. se Não. Foi conectava, crescendo, né? né? Porque veio as redes sociais. Então você imagina assim, as operadoras que existiam na época, estão aí até hoje, com exceção da Oi, vendiam 1 mega, 2 mega no máximo, como falou o Carlos. O provedor de internet no rádio já entregava 6 É, no rádiozinho. Mesmo com todo o problema de frequência que existia, desafios, os né? desafios ali, tinha que ficar mudando de canal, o cliente toda hora e tal. É, Mas ali a infraestrutura era uma infraestrutura barata, né? Porque você colocava uma torre no determinado ponto de uma cidade, não era nada de infraestrutura gigantesca, você colocava alguns
rádios ali, e esses rádios conversavam com outros rádiozinhos, que são equipamentos que ficavam lá no telhado da casa do cliente. Então, era uma infraestrutura muito simples. E na época você cobrava a taxa de instalação, o ticket, esses R$ 100 há 10, 15 anos atrás, valia muito mais do que os R$ 100 hoje, né? Então você tinha uma operação barata e uma rentabilidade, vamos dizer, mais interessante do que hoje. E com esse mesmo dinheiro nós tivemos que daí começar a construir a fibra ótica, que aí começou os primeiros provedores no Brasil, dar início a isso em 2016, que foi quando eu entrei no setor de provedor de internet, foi em 2016. Porque até então, de 1994 até dezembro de 2015, eu era executivo do setor. Tá. Tá. E o que te levou a migrar de executivo a empreendedor? Eu acho que assim, a gente vive, acho que a vida, ela você precisa tomar algumas decisões no decorrer da sua trajetória, né? Então, por exemplo, eu comecei a minha trajetória em banco. Então, meu primeiro emprego foi num banco, era um banco de fomento chamado Banco Fenícia, de uma família judia, que administrava a loja Arapuã. A loja Arapuã era do negócio deles, era uma rede de varejo. Na época lá, na década de 90, o costume no Brasil da classe média era você terminar ali a antiga 8ª série, que era o primeiro grau, e você ir para um colégio técnico. Como eu sou filho do ABC, São Bernardo do Campo, então qual era o caminho? É seguir você ir trabalhar dentro do Senai, estudar no Senai, trabalhar e fazer seu segundo grau dentro de uma Mercedes, dentro de uma Volkswagen, dentro de uma Ford. Ou seja, aquele boom que tinha da indústria de automóvel dentro de São Paulo, fomentado no ABC Paulista. E meu pai era trabalhador da indústria. Então todo mundo seguia esse caminho. Aí eu falei, não quero esse caminho aqui. E aí fui fazer contabilidade. Então fui fazer técnico em contabilidade. E aí do técnico em contabilidade fui parar dentro do banco. E aí aos 19 anos eu já estava casado. Aos 19? Com 19 anos eu já estava casado. E aí eu olhava no andar que eu trabalhava lá na Avenida Angélica, era um prédio próprio do banco, negócio fenomenal de bonito. Tinha umas 90 pessoas no andar. Eram todos analistas de controladoria. E eu falava, não, mas não é possível que vai ficar 80, 90 pessoas fazendo cálculo aqui, tudo na mão, com a maquininha de escrever do lado, os computadores estavam surgindo. Eu falei, não vai ser isso. E assim, o meu setor era dividido entre analista júnior, pleno e sênior. E eu já estava com 19 anos na categoria sênior. Então assim, eu olhava para o lado, o cara de 35 anos tinha a mesma renda salarial que a minha. E o cara não tinha conseguido comprar o primeiro imóvel dele. E eu falei, cara, eu não posso... Minha vida não é isso. A tua ambição é maior. Aí, um belo dia, eu vi no Diário do Grande ABC, um jornal que circulava muito bem lá no ABC, tinha um concurso da Telesp na região do Ipiranga. E aí eu fui, fiz esse concurso. Não falei para ninguém que eu ia fazer, não falei para a família. Fiz o concurso, passei. Depois de um ano me chamaram, que aí foi início de 95. O tempo era mais lento, né? Isso. Pedi a demissão na companhia. Falei para a família que eu tinha sido mandado embora. E fui ser trainee dentro da Telesp, como estatal. Falei, agora eu estou tranquilo, tenho um plano de carreira aqui. Vou passar por um treinamento. E fiquei lá 6 meses em treinamento. Ganhava o dobro do que eu ganhava lá no banco, já de início, então era muito bom, né? Aí meu primeiro emprego ali dentro da Telesp foi eu dirigir uma Kombi, não sei se você lembra, cara, das Kombi amarelas. Sim. Os orelhão vermelhinho, né? Telefonia pública. E eu era responsável por uma rota ali no Jabaquara, Americanópolis. Não vai falar que você buscava ficha. Não, eu tirava a ficha. Aquele sistema de... Tinha que tirar as fichinhas do cofre, porque quando o cofre enchia do orelhão... Lembra disso, já? A ficha, eu lembro. A ficha não queimava mais crédito. Então, você tinha que... Então, uma Esvaziar rota que eu fazia, tinha que esvaziar o cofrezinho, colocava aquilo dentro de um saquinho, lacrava,
tinha um número do lacre, lançava na prancheta, porque aquilo ali valia uma fortuna de dinheiro. Como depois veio os cartões, né, telefônicos, que valiam uma fortuna de dinheiro. A gente Era não tinha a dinheiro. mobilidade que tinha hoje, as pessoas não tinham telefone em casa ainda, era caro manter um telefone. Era, passou a ser barato Entrava ter. fila de espera, né, para ter telefone. É, Né? é, A minha família comprou a primeira linha telefônica por 6 mil, alguma era um bem, coisa. era Era um um bem. ativo, né? Era um bem, era um investimento. Era um bem. Meu pai chegou a vender o telefone de casa para aplicar o dinheiro 100% na empresa que ele montou depois que ele se aposentou. Então, era um bem. E aí, então, dali, segui carreira dentro da Telesp, e aí depois veio a privatização. Final de 97, 98, começou todos os técnicos saírem da Telesp, no caso aqui, e começou a surgir as grandes contratadas, que muitas delas estão até hoje aí, que a gente chama de PSR, que são prestadores de serviço de rede, que fazem tudo para essas companhias. E aí eu decidi sair da Telesp e ir para a iniciativa privada, porque a Telesp não ia ter mais plano de carreira. Meu chefe, na época, falou assim, não, você vai ficar com a gente, você vai ser fiscal. Falei, pô, mas eu não vou querer morrer fiscal também. Porque eu olhava os fiscais, eram todos caras de 40, 50, 60 anos. Falei, também esse negócio não dá futuro, eu tenho que... Um cara de que trabalhou na roça. Aí eu falei, não, vou para a iniciativa privada. Aí entrei numa companhia na época, no ABC. E aí dentro dessa companhia eu fiz carreira, aí foi instalador, supervisor, coordenador, Já era de gerente, telecom também. diretor. Já era prestava serviço para a antiga Tá. telefônica. Era uma Era uma prestadora para telefônica. Era uma prestadora para telefônica, chamava Telemax na época. Essa empresa chegou a ter 17 mil funcionários dentro do estado de São Paulo. Enorme. E aí eu fui para essa empresa, comecei a instalador até cargo de diretor. Nada de contabilidade, controladoria, Não, nada disso. não. Mas a contabilidade sempre me ajudou na vida. Eu tive outras formações depois, fiz graduação em administração, 3 MBA na FGV, enfim. Isso faz parte, você tem que ir acompanhando tudo aquilo que acontece. Agora estamos aí estudando IA, né? Não dá para viver mais sem IA. E aí, com 26 para 27 anos ali, eu já ocupava o cargo de diretor dentro dessa companhia. Aí eu fui para outras companhias, aí fui para a Nokia Siemens, numa fusão que ela fez numa parte de serviço no Rio de Janeiro. Aí fui trabalhar lá prestando serviço para a Oi. Isso foi até 2015. Mas antes de 2015, em 2012, eu fui morar eu fui ser diretor de uma companhia que prestava serviço para a Oi, que era os estados de Sergipe até Rio Grande do Norte, são 6 estados. Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E eu fui ser diretor desses 6 estados. Na época estava entrando, a GVT estava entrando muito forte, principalmente na Bahia, no Pernambuco. Estava atrapalhando muito a Oi, por questão da banda larga, que da GVT era melhor, porque ela chegava com fibra ótica até os armários, e a rede metálica dela era curta, então ela conseguia já entregar 15, 20 megas de velocidade lá. Já entregava mais experiência, né? Era muito melhor, né? E aí eu fui morar num flat, em Boa Viagem, e dentro do flat, a Oi não atendia. Eu liguei na Oi pedindo telefone, TV, e o Velux, que era o produto de banda larga, e a Oi não atendia. Como eu estava envolvido no mundo das grandes operadoras, eu falei, mas se elas não atendem, quem que atende? Perguntei lá pro porteiro, falou, você tem que ir na SIM. O que é SIM? Não, é o provedor que atende aqui. Aí eu fui lá no quadro geral do prédio, vi que tinha um cabeamento lá. E eu fui na SIM, contratei 3 dias depois, estava com internet, telefone e TV dentro do flat onde eu morava. E aí me acendeu uma luz na cabeça, né? Falei, o setor mudou e eu não estou enxergando. E aí fiz a transição de carreira de volta para o estado de São Paulo. Aí eu voltei para o estado de São Paulo em 2012. E aí trabalhei numa companhia no interior aqui de São Paulo, como diretor também prestando serviço para Vivo. E até 2015. Aí em 2015 eu tomei a decisão que eu ia ter meu negócio e eu ia entrar no mercado de provedor de internet. E aí foi quando eu entrei em 2016. Comprei um provedor de internet numa cidade ao lado de Campinas. 900 clientes no rádio.
que se chamava ASA. Agora ela pertence ao grupo Alaris do fundo americano Green. Uhum. Bom, peguei e comprei essa empresa com 900 clientes. Em agosto de 2020, eu vendi a minha parte societária nessa empresa, com 45 mil clientes. Então, em 4 anos, eu saí de 1.000, Nove. vamos dizer, para 45 mil. E em setembro de 2020, pouco menos de 30 dias depois, eu fundei a ZAS. Que agora a gente ultrapassa aí no país a casa dos 650 mil clientes, comprando ambicioso ainda para esse ano. Por que você decidiu vender e comprar e fundar uma nova empresa? Ó, o que eu acho assim de um negócio, né? Independente de ser provedor de internet, qualquer outra coisa, eu criei outros negócios também, sem ser Sim. provedor de internet e vendi. Eu acho que o êxito do empreendedor, acho que tem uma carreira, né? Você começa a empreender, você vira empresário, depois tem que cambiar sua mente para investidor. Então, como é que o investidor ele precisa pensar? Virei sócio de uma companhia, ou fundei uma companhia, gerei valor nessa companhia, Uhum. que é o equity, e agora eu vou ter o sucesso da companhia, que é o exit dela. É onde você vai lucrar a trajetória que você teve de 4, 5, 6, 7 ou 10 anos dentro daquela companhia, né? Você não pode esperar a companhia estar numa situação ruim para querer vender ou quebrar ela. Você tem que vender a companhia quando ela está no melhor momento que ela tá. Tem negócios que a gente monta com esse propósito, né? O propósito Exato. do exit, né? Exato, né? E eu não, assim, eu não acredito em companhias, assim, para mim, Perpétuas. perpétuas, centenárias, é muito difícil. Aí se você É. estiver no ramo de alimento, petróleo, enfim, ou uma grande conglomerado de telecomunicações, até pode ser, né? Mas não é meu caso. Não tem sucessor, só tem uma filha, está em outro segmento. Então, minha mentalidade sempre foi essa. Você também segue esse modelo, Carlos? Eu sigo o modelo de. Eu tenho alguns negócios, né? Um deles é o nicho de provedores de internet. A gente está com 4 marcas hoje. E o propósito dele é o exit, é a É o consolidação. exit. O fato é esse, a gente vem crescendo, vem fazendo, mas não data para sair. Essa data para sair. Aí vem um investidor ou vem um jovem empreendedor. O que vocês imaginam que essa empresa passe para as mãos de quem? Das maiores. Das maiores, né? É o que está acontecendo no mercado e foi o que aconteceu com a ZAS, né? Em julho do ano passado, eu vendi praticamente 100% da companhia para um grupo argentino, Uhum. né? Que é o Aiken. É um grupo que ele é detentor na América Latina de indústrias de chamate, como é o Mate-Leão no Brasil, eles têm a maior indústria lá da Argentina, estão no agro. Foram sócios de banco, foram sócios da TIM. É um grupo que diversifica. É bem diversificado, né? Então eles têm agro, têm alimento, e eles têm, na parte de tecnologia, entretenimento, eles são donos da DirecTV na América Latina. E da Digol, que é o aplicativo de streaming. E aí eles têm canais de esporte, como de esporte, eles têm bem ramificado. E no Brasil, eles são donos da Sky. O grupo é o dono da Sky. E do Sky+, que é o aplicativo, porque a rede fixa ou via satélite da banda larga está migrando para o OTT, para o streaming, né? Você vai lá, já baixa o aplicativo na sua TV ou no seu celular e segue ali vendo a programação que você contratou. Então, em julho do ano passado, né, eu fiz essa venda e já estava programada. A ideia era vender a empresa, então quando ela chegou no momento primordial ali, foi o que eu busquei fazer e a gente fez isso. E quando eu vendi, como eu falei, comecei em setembro de 2020 do cliente zero. Não comprei ninguém, foi do cliente número 1 em plena pandemia. Em julho do ano passado, eu vendi essa empresa com 180 mil clientes.
e eu continuo liderando ela. A ZAS virou, dentro do grupo, uma marca de banda larga fixa para a América Latina inteira, né? Então, estamos aqui no Brasil, estamos no Peru, Equador, e assim estamos seguindo por todos os países onde a DirecTV atua. Nós estamos montando a ZAS lá. E no Brasil a gente saiu de agosto do ano passado para agora, um pouco mais de 8 meses, de 180 para 650 mil clientes. Foi o que aconteceu, Isso que nós se dá fizemos. por crescimento orgânico ou inorgânico? Não, 100% orgânico. Nosso crescimento inorgânico hoje, mês passado, posso te dar os dados de maio, ele foi de 0,8, um crescimento orgânico considerável, muito bom para a média do mercado, porque as grandes empresas que estão aí acima de 1 milhão de clientes não estão conseguindo crescer nem 3% ao ano. Aliás, muitas delas estão perdendo base. Quando não tem delta negativo, né? Você acompanha bem o setor aí, cara, você sabe do que eu estou te falando, né? Então, esse crescimento praticamente dele, ele por foi aquisições. Por aquisições. Aquisições estratégicas, agregando dentro da rede existente já das AS. Nós fizemos um movimento muito interessante no Nordeste e no Norte do país. São regiões que o mercado, não só as grandes operadoras, mas como os fundos de private equity que vieram, que criaram operações que estão aí, não deram muita atenção para o Nordeste e para o Norte do país, e eu enxergo ainda como uma oportunidade, mesmo você tendo um ticket médio menor, tal, mas eu enxergo todos os estados do Nordeste e o Norte do país, propriamente falando do Pará, eu enxergo como boas regiões para se consolidar, e é o que nós estamos fazendo. E é um movimento que o mercado tem muita gente de olho, né? O maior comprando o menor, com a expectativa de ser comprado pelo maior, né? Eu acho que é assim, uma outra ZAS ou uma outra empresa um pouco menor, vamos dizer uma empresa de 10 mil a 100 mil clientes aí, e aí você vai ter vai ficar muito mais difícil ele ter um exit no futuro, tá? Muito Até mais. 100 mil? Vai ficar muito, porque assim, o dinheiro está caro, né? Não cabe um juros de 16, 17% para você tomar um dinheiro, para você comprar uma operação dessa, né? Ela não dá rentabilidade para que você pague isso. Cara, muito simples, você pega os R$100 que nós falamos, 22% vai ficar de imposto, 22% já foi de imposto. Aí você vai ter que ter mais R$18 disso para pagar os juros do dinheiro que você tomou sem pagar o principal. Já estamos falando de R$40, já foi embora. Sobrou R$60 para você reinvestir na companhia, porque você precisa reinvestir, porque você tem que repor o churn, né? Então você tem que comprar equipamento, tem que ter gente instalando novos clientes, você tem que vender, tem que a Sales Club lá ajudar a vender, né? E você tem que manter toda a operação. E a operação, para manter, ela roda hoje na casa dos 45%, 50%. Uma dúvida de quem está no jogo também joga o jogo, né? Mesmo com o olhar de levar a eficiência operacional, otimizar a estrutura, mesmo assim se acredita que por conta deste preço de R$100 ainda é matematicamente ruim? Não, os R$100 ele é matematicamente razoável ainda. Mas dos R$100 você não consegue tomar uma dívida bancária, que aí você vai pagar... Equacione tudo isso, que né? equacione, porque essas operações ela não consegue mais entregar essa margem líquida. Esse é o problema. E aí, se você está com dinheiro caro no país, você pode ver todos os... Aonde que está comprando companhia hoje no país? O Brasil Tecpar fez um movimento recente agora, a ZAS, e a Lares fazendo algumas pequenas... E todas essas são recursos externos? Sim, a maioria... Para poder viabilizar? Tem que ter um pouco dos dois. Dos dois. Eu diria 60% você tem que gerar de caixa dentro do negócio que você já tem, para você poder diminuir uma dívida bancária, tomar menos dinheiro do banco, e aí aquela operação ali
parar de pé, a operação que você está comprando financeiramente parar de pé. Mas o olhar eu digo assim, o olhar de um investidor de fora do país, né? Eu não sei se tem sentido essa análise, mas vamos lá. O olhar de fora para o investidor do país, onde o dólar vale 5 vezes o nosso dinheiro, o olhar para ele, telecom no Brasil, pode ser um bom investimento. Pode ser um bom investimento. Mas aí a gente vê o investidor, aí você está falando, Estrangeiro, né? estrangeiro, vamos falar que é o norte-americano, né? Eles vêm como fundos, né? E Que também tem data para sair. Exato. E aí você vê os fundos brasileiros que estão no nosso negócio querendo sair. O Que- último deles foi o HG agora com a desktop. Porque até então a tese tinha micado, né? Exato. Então, esses fundos, eu não estou vendo fundo novo querendo entrar nesse momento, né? Porque financeiramente faz todo sentido para o investidor norte-americano ter uma Coloca rentabilidade de que seja 12% ao ano, que caberia muito bem nesse negócio, do que ficar lá com o teu dinheiro rendendo 3,5%, 4%, que é o no que ano. rende hoje o dinheiro americano, né? Fora a variação cambial que ele passa a ganhar. Só que aí tem toda a insegurança política do país que não abre essa fronteira, né? Exatamente. Aí a gente vai para outros patamares, Isso. segurança jurídica, o que a gente já falou dos primeiros problemas aqui, Onde a nem, fase. nem o passado é certo, né? Então, Exatamente. Me O deixa te que vale de perguntar. manhã não vale mais para tarde. Você está falando que o número mágico, 100 mil assinantes. É uma base de 100 mil assinantes para o empreendedor fazer o exit. É, Assim, o exit ele pode fazer com qualquer uma, qualquer tamanho, qualquer né? tamanho. Mas o possível comprador ele vai passar a olhar mais essas empresas que Essas tem muito empresas. pouca Porque hoje no país. a tese que a gente tem é tombar uma operação de 1.000 clientes ou de 10.000, o trabalho é o mesmo, Exato. praticamente. Então, não tem tamanho que já não se justifica ser adquirido, né? Então, você sempre tem que ter um consolidador no meio do caminho. Mas eu queria voltar só à questão do preço, para a gente entender um pouco o cenário do mercado. Quando a gente fala de R$ 100, queria ter a tua opinião. Os R$ 100 até então, que a gente vem falando, né, que não tem reajuste faz tempo, ele vem sendo cada vez mais pressionado, o dinheiro valendo menos. A gente tinha um outro cenário, que era um mercado de demanda reprimida. Então, os mesmos R$ 100, mesmo valendo um pouquinho mais, Uhum. agora valendo um pouquinho menos, o que supria o negócio de telecom, me dê a tua opinião, Santana, era o crescimento. Então, É. enquanto eu estou crescendo, eu estou faturando mais, eu vou equilibrando esses pratinhos, né? Ou seja, na época das vacas gordas, vamos chamar assim, o mercado de telecom crescia 25%, 30% ao ano. Hoje, o cara que consegue fazer o essencial, né? A gente falou aqui, cresce no máximo 3%. É. Então, isso tem a ver também com quando eu olho para isso, quando eu falo sobre isso, eu entendo que, de fato, e aí vem outras coisas mais, como a gente falou do tal do 6 por 1, que, de fato, o preço desse serviço vai ter que sofrer reajuste. Vocês Exato. estão falando que o provedor pequeno, ele está se inviabilizando? Ele está se inviabilizando Exato. e está sendo pressionado para acabar, de novo, minha visão, né? Para acabar a ilegalidade, né? O cara que opera sem funcionário registrado, sem ter todos os compromissos e obrigações necessárias que o setor exige, eu acho que isso é questão de tempo para esse camarada sofrer com isso. O E que é que aí eu esse acho que camarada tem que fazer hoje? ou eu acho que só tem dois caminhos. Me dê tua opinião. Ou ele cresce, ou ele vende. É isso mesmo. E agora eu vou falar aqui como associação, né? Uma É. das bandeiras da Associação NEL é justamente, eu não digo doutrinar, né? Mas passar conhecimento para esse provedor, e aí vocês, Carlos, o negócio de vocês, Seres Club, tem muito a ensinar a esses empreendedores, porque o cara criou um negócio e ele acha que o não pagamento de imposto, o não pagamento de poste é lucro, né? E aí esse empreendedor que já deveria ter migrado para empresário, que já deveria estar com a mentalidade de investidor, eu sinto vamos dizer, esses colegas de trabalho meu aí, dono dessas empresas,
como se eles fossem caranguejos dentro de uma panela com a água e o fogo está esquentando, né? Pô, É isso, e ele não está percebendo. Vai morrer dormindo ali, não vai ter dor, mas vai ter problema. Por que que eu falo isso? Não dá mais para o país, nos R$ 100, a empresa do Carlos pagar R$ 22 de imposto na cabeça e a empresa do Santana pagar R$ 10 ou não pagar nada. Não dá mais para o Carlos ter lá 300 quilômetros de rede numa cidade e ter uma conta de R$ 100.000 de poste com uma concessionária qualquer e o Santana pagar 100 postes, pagando R$ 10.000 contra 100. Por quê? Mas ele tem o mesmo quilômetro de rede que você, né? Estamos comparando cidade A com B com a mesma metragem de rede, com o mesmo poste. Só que um paga só um pouquinho, porque ele acha bonito, ele acha que aquilo ali... E o pior é que se glorificam disso, né? Se glorificam o não pagamento. Isso, ao longo do tempo, daqui para frente, vai acabar. E aí é onde o caranguejo vai morrer dentro da panela, porque está esquentando. E aí talvez falta a percepção que essa omissão tira a longevidade do negócio dele. Exato, porque ele se acostumou com um lucro, com um dinheiro livre no caixa, que não é o livro, não é o que o negócio gera. Ele deveria estar guardando Exato. uma boa parte Então, para que vier a burunga, né? O conselho se regularizem, porque tem que ser empresa rica, dono pobre. Não dono pobre e dono rico e empresa pobre. Tem que ser o contrário. Empresa rica, dono pobre. Então, deixe sua empresa rica, faça as coisas certas, e aí vai comprar o teu concorrente da tua cidade, que tem 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 clientes, compre ele. Compre o cara o vizinho do lado, né? Aí tem essa oportunidade, mas ele precisa se educar, ele precisa entender que do 1 milhão que ele fatura e ele põe 400 pau no bolso por mês, essa conta não existe. Ele está tirando isso, mas ele está deixando de pagar um monte de coisa que ele deveria estar pagando. E aí ele não gera valor nessa companhia. E de fato ele né? só está acumulando passivo. Né? Ele não gera valor, não tem comprador interessado, porque na hora que você vai ver o valor da empresa, o passivo dela, fiscal e de poste, o risco de você ter 1.000 quilômetros de rede, 3.000 quilômetros de rede, espalhado em várias cidades, dentro de um estado, atuando com 3, 4, 5 concessionárias de energia. O risco de você não ter mais isso amanhã é muito grande hoje. Não foi nos últimos 15 anos, mas agora é muito grande. Então, como é que você vai comprar alguém? Como é que você vai comprar uma empresa nessa situação? Não dá. Porque o passivo dela é muito maior do que ela vale. Aí não dá para você falar para o cara, não, tudo bem, esse valor da empresa eu vou te pagar daqui 6 anos, depois que todo esse passivo passar. Ninguém vai aceitar vender assim, né? Porque ele vai falar, eu faturo 1 milhão, ponho 400 no bolso, como é que você vai me pagar só daqui 6 anos? Mas é que ele está com o conceito empresarial errado. Então, se eu sou um provedor, eu quero estimar o valor da minha empresa. Quanto vale um provedor? Qual é a métrica hoje? Ou seja, o que é uma boa aquisição ou uma boa venda? As métricas existem várias, né? Assim, você pode fazer um cálculo por EBITDA para as empresas que estão 100% regularizadas, que seguem uma contabilidade, que estão no lucro real. Ou seja, é a vida como é de qualquer empresa que deveria ser. E está pensando em fazer exit. Então é métrica. Se preparou para isso, né? Aí existem vários múltiplos aí no mercado, tá? Vamos dizer que o que aconteceu com a Desktop foi 6 vezes, né? Junto com a Claro. Mas é uma empresa de 1.100.000, uma empresa que não estava endividada, enfim, né? Eu diria 4, 3,5, 5. Vai depender muito do parque de equipamento que essa companhia tiver. O outro é por recebimento, fazer um múltiplo por recebimento, para as empresas estão um pouquinho bagunçada, mas você vê um potencial de arrumar aquela situação tributária, fiscal e de poste de forma rápida. Então, existem várias formas, né? Não dá para dizer aqui qual que seria a forma ideal, não.
E O que aí você acha? eu tenho a mesma opinião, depois você vem deduzindo todos os problemas. Até o ponto que você fala, daqui para baixo Não não vale tem nada. sentido porque é um castelo de areia. Exato. Qual é a estimativa de vocês? Quantas empresas são viáveis nesse setor Das hoje? 25 mil que falam que tem, Acho que não tem mais venda. Das 25 mil já caiu umas 15 aí, nós É, estamos falando de umas 10 mil. É que, assim, estavam lá com SM, mas não, já nem virou, de existia. 25 Tal. virou quantas? Uhum. No último censo agora, depois que a Anatel fez, virou 12 mil. Das 12 mil, acho que ela deu uma pancada numas mais 2 mil aí agora, que não se regularizaram com a questão do SM, porque aquele negócio lá de você só ter o CIS até 10 mil clientes, acabou, né? Enfim, todo mundo tem que ter sua licença SM, formar suas coisas, mandar seus contratos de poste, né? Antes não tinha. Vinha a Feninfra aí também agora fiscalizando esse pessoal aí no quesito de mão de obra, e segurança do trabalho, enfim, o ciclo está fechando, né? Mas eu diria umas 10 mil. Empresa viável aí no país, vamos colocar umas 500, 600. Só isso? Caramba! Bom, Se você eu me pegar hoje, assustou agora, mas se você assim, pegar os 20 maiores, hoje do país, eles correspondem quase por 40% da banda larga dos 60%. Então, só aí você já vê que não sobrou muita gente, porque são empresas muito pequenas, né? sei. Com essas problemáticas que nós acabamos de falar. Então, esses pequenos hoje, eles precisam se organizar e em pouco tempo. Eu Assim, acho que qual é é a para ontem. Eu, recomendação? no lugar deles, eu faria para ontem, né? E tem, Pararia de sangrar o caixa da empresa e faria as coisas do jeito que tem que fazer. e tem, digo que talvez tenha situações que o cara nem consegue fazer isso, né? Por exemplo, quando a gente fala de questões de poste. Às vezes ele Não dá para regularizar porque não tem mais ponto. Ele mas perdeu a ele perdeu o oportunidade. time dele, É. ele não se preocupou com a longevidade do negócio dele lá atrás. E agora, de fato, se tudo isso que a gente está vendo acontecer de verdade mesmo, ele não tem negócio, Exato. né? Isso é, Ele tem o caixa então, circulando ali, é. com a receita E tem data para recorrente. acabar. Vocês estão falando, eu sempre soube que o setor de provedores regionais é o setor que entrega, que é a inclusão, entrega a inclusão. É o setor que vai onde os grandes não querem ir. Se a gente está passando por uma consolidação, o risco dessas pequenas cidades, dessas conexões que estão mais distantes, deixarem de existir é grande. Não, é zero. Por quê? Foi o que eu falei quando o governo fechou o olho assim e falou, Só vai. vai. E a turma foi, É. né? Então, nessa da turma aí, eu não conheço uma cidade no Brasil, por menor que seja, pode ser uma cidade de 2 mil habitantes, tipo Santa Mônica, lá no Paraná. Que não tenha 3, 4 provedores. É isso, que não tenha 3, 4. Se um deles se acabar por qualquer situação, O outro assume. o outro some. Assim, aqueles clientes passam a ser conectados, assim, em Ah, questão de O minutos. consumidor não fica sem serviço. Não fica mais. Porque Hoje o que mais a gente tem no país acaba passando na porta. é isso. Antigamente a gente vendia internet e falava para o cliente esperar uma semana para instalar, ele esperava. Uhum. Hoje ele quer no mesmo dia É. e tem fornecedores na porta dele que vão atender no mesmo dia. Então ainda tem muita oferta por conta dessa quantidade de pessoas, de empresas passando na porta do consumidor, né? Pensando na competição, você falou rememorou aí GVT, Uhum. Telesp. Era uma época que não tinha competição. Cada um estava na Cada sua um, região. exatamente. O consumidor pagava caro. A gente lembrou aqui que telefone era um ativo caro. Essa consolidação tende a nos levar a um custo maior? retrocesso, a um custo maior para o usuário? Não vejo isso não. Não vejo isso não. Só a correção natural que tem que Só ter, né? correção natural. Acho Não que vai... Que número seria esse? Os R$100 vocês já disseram que... vamos dizer, olha, vamos dizer que o justo hoje no Brasil, se a gente for corrigir R$100 de 15 anos atrás, a gente deveria estar cobrando aí de 35 a 40 dólares.
Ou seja, seria na faixa de 150 a R$ 200, pelo que a gente entrega hoje. Porque hoje não vai só a banda larga, né? Não. Hoje não vai só a banda larga. Tem um monte de coisa indo junto com essa banda larga. Então a Que gente não é tem. receita acessória para ninguém, né? Exatamente, né? A gente entrega streaming, é, pô, entretenimento, entrega música, entrega leitura, entrega educação. Tem um monte de coisa atrelada ali. Às vezes um app de telemedicina. Tem um monte de coisa indo nisso aí, né? É isso. Sem dizer que hoje a internet para qualquer cidadão no mundo é essencial. Sem ela não dá para É. viver, né? Se a gente tirar esse problema todo do cenário do mercado, o cara que está ali no batente, né, que está ali tocando o provedor dele, ele tem que ter esse olhar para essa reorganização, né? Mas vamos dizer assim, vamos chamar tudo isso de ordem. E o que você enxerga que esse camarada tem que fazer para a questão do progresso? Pra ele continuar progredindo no negócio dele a partir do momento que ele assume que ele tem esses dois compromissos, né? Resolver a questão de ordem e como que ele faz para retomar o progresso aonde a gente tem um mercado que acabou a demanda Tá. reprimida. Eu acho que são duas alavancas. Primeiro, o empreendedor do provedor de internet, ele sabe tudo tecnicamente. Ele conhece qual é o melhor produto, como é que funciona cada coisa, como é que faz para ir, como é que faz para vir, o que é a melhor coisa para ele colocar no poste, o que é a melhor coisa para ele colocar. Tecnicamente, são gênios. Administrativamente, não. Então tem que procurar conhecimento. Tem que parar de usar o contadorzinho da cidade que não entende do negócio dele. Tem que ir para um escritório de contabilidade que entenda do setor. Tem que ter um advogado que seja do setor, não o primo, ou a esposa, ou o filho, nada contra. Tem que começar a Profissionalizar. profissionalizar e é o mesmo dinheiro, tá? É o mesmo dinheiro. E o segundo é aprender a vender. Por quê? Não importa o tamanho que ele tenha, se ele tem 1.000 clientes, 2, 5, 10 ou 100 mil clientes, ele tem uma população ali, se a gente pegar 3 moradores por cada casa, você multiplica a base dele por 3. Então tem 3 CPFs lá que precisa de algum serviço. Então ele tem que aprender a vender. Porque a gente não aprendeu a vender. E eu falo isso porque isso é uma dor dentro da companhia. Tá? E em todas as Temos um companhias. cliente. Oi? Temos um cliente. Tem um cliente. Por quê? Porque era tirador de pedido. O máximo que a gente gastava de publicidade, sem ser um Instagram, um Facebook, Um outdoor. panfleto. O Outdoor. custo era panfleto. Porque você ia cabeando a cidade, entregando os panfletinhos às próprias pessoas que já estavam lançando o cabo. Meu, e o telefone já ia tocando, já ia O chegando técnico mensagem do instalando WhatsApp. tirava pedido. Exatamente. Então, assim, era tirador de pedido. Hoje não. Hoje você tem que ir atrás do cliente. Você tem que tirar o cliente de alguma operação. Vender proposta de valor Tem para que esse ver, cara. exatamente, né? E aí onde eu falo que tem o aglomerado de produtos que você coloca ali para chamar a atenção dele, mobilidade que está sendo bem quista hoje, a população já está entendendo que não existe só, claro, Vivitim, né? Que existe outro tipo de mobilidade. Então tem que aprender a vender. Primeiro ele tem que não deixar de ser técnico. Ele já sabe muito tecnicamente, ele é um gênio nisso. Mas Aprender a administrar o negócio dele realmente. só o técnico e uma rede perfeita Não, com porta vazia ele tem que virar um empresário. Ele precisa virar um empresário hoje, urgente. Olhar 360 graus a empresa dele, todos os setores, trabalhar pessoas, colocar uma cultura interessante dentro da companhia e aprender a vender produto. E aí eu aprendi a vender, eu já passei por isso também. E eu acho que são fases que ele vai tendo no negócio dele e ele vai percebendo que daqui a pouco ele precisa encontrar uma outra alavanca. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que ele, tá bom, vou profissionalizar o meu setor de vendas. Então, normalmente, o que acontece hoje, né? Ele vai atrás de uma agência de marketing, de performance, para começar a fazer tráfego pago, gerar oportunidade para ele.
tem uma máquina ali de vendas que ainda tem a mentalidade, o mindset ali de tirar pedido, então continua ainda naquele aspecto de não vender e sim sofrer uma compra. E aí isso ainda funciona até a página 1. Uhum. Quando ele alcançar o ápice do que ele consegue retirar desse tráfego pago, vamos chamar assim, Hum. ele trava de novo. Então ele tem que entender que não é só fazer o básico, né? Tem que sempre estar evoluindo o negócio dele. E tem o marketing em si, as vendas em si. A gente costuma, é meio cultural do brasileiro, né? Achar que o camarada que fala bem, então porque ele fala bem, ele é vendedor. Uhum. E venda é método, né? Sim. Sim. Né? Então, venda é método, marketing também é um método e método junto com o lado científico dessa coisa toda. Então, ele sempre vai alcançar, de novo, olhando para a esfera do progresso, além daquele problema lá da ordem que a gente falou. Ele sempre vai alcançar em momentos na empresa dele, na companhia dele, de bater teto. Ele vai fazer alguma coisa, vai bater um teto, tem que ir para a próxima página. Vai fazer outra coisa, vai bater teto. Que é basicamente, se a gente for olhar aqui o que a gente conversou, a panfletagem dá um resultado, mas você não passa daquilo. Aí você tem que bater o teto, você precisa procurar outro canal de aquisição. E assim vai, e eu digo que tem centenas de métodos e canais para se fazer negócio, que é o que a gente consegue hoje fazer nos nossos negócios, nas nossas operações, e por isso que a gente virou uma prova social aqui do Sales Club. Vocês citaram o IA, vocês citaram os CPFs diferentes dentro da mesma residência. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem essa questão da personalização, né? Que seria um modelo de negócio diferente, né? Para você entender o residencial, entender o perfil daquela residência e entregar algo compatível com aquele consumo. Isso é viável? Posso fazer um complemento aí? A Sim, gente vai pega a lá, visão Carlos. do Santana com relação a isso. Eu entendo que o empresário, né, o empreendedor, dono de provedor, ele não tem medo de desafios técnicos. Então, qualquer tipo de inovação técnica que a gente entregue na mão dele, ele é capaz de habilitar. E aí eu queria a tua visão sobre isso. Só que como ele não sabe vender, ele não sai do básico. Ou seja, eu vejo hoje que um provedor de internet ele pode de fato se transformar num provedor de serviços para um lar, onde a gente tem 3, 4 CPFs que poderiam estar consumindo coisas diferentes, mas ele não olha para isso porque ele é o cara que tira Não é pedido. pedido. Ele não sabe cavar uma oportunidade, ele não sabe construir uma oferta. E aí, queria te ouvir sobre isso, né? Sobre essa situação do mercado no sentido, provedor pode ser um provedor de serviços, ele pode sair de ser um provedor de internet e ir além disso. Eu acho que não é que ele pode, não. Ele Ele precisa deve, né? fazer. Ele precisa fazer isso. É o que as grandes operadoras fazem, né? Uma Telefônica, uma Vivo, por exemplo, se ela vende o link para a empresa, ela quer alugar computador, ela quer alugar celular, ela quer alugar impressora, ela quer vender até papel lá, A4 lá para aquela empresa, né? E é isso que a gente precisa pensar. É o caminho do que a gente tem hoje para ter uma rentabilidade um pouco maior, é oferecer esses produtos, né? É você ter mobilidade dentro da sua operação, mas não é você ter mobilidade, aí você vai ali, cria uma MVNO com o nome do seu provedor. Para começar, o nome do provedor não é marca. É um CNPJ conhecido na cidade A, B, C ou D. Não tem brand, né? Não tem... É muito difícil ele chegar pro cliente dele lá e falar: Carlos, olha, você é cliente meu aqui da Santana Net há 15 anos e agora eu também tenho o chip Santana Móvel. Aí você vai falar assim, porque aquele negócio da banda larga, você viu eu construindo, né?
Você viu lá o pessoal lançando cabo, foi na sua casa, ativou, é físico, é palpável. É. Aí quando você fala assim, "Ô, mas mas como é que você tem esse negócio? Não, é porque eu fiz lá o MVNO, Catino, não sei o quê. O cara não vai entender nada. Ele vai- E aí é uma venda técnica, teve que explicar. Aí ferrou, perdeu. O cara não vai portabilizar o chip dele da Vivo, ou da Claro, ou da TIM para você É cap- nunca. É capaz dele achar que o telefone móvel que o provedor está oferecendo só vai funcionar na cidade. Não, Quando exato, ele sai, vai para cidade vizinha, não vai exato, funcionar, né? Da exato, mentalidade, né? Que precisa. exato, né? É, Mas a mobilidade, ela pode ser, e eu acho que tem que ser sim um complemento, o provedor tem que olhar para MVNO como opção de fato, mas eu acredito muito no que eu chamo de SVA físico, né? Ou seja, a gente tem, diferente nem das Big Techs, vamos falar assim, das Big Telcos, mas sim das Big Techs, né? Empresas hoje, por exemplo, a gente fala que o provedor oferece streaming, mas se eu entrar aqui no aplicativo do Mercado Livre, ele também está Também estou oferecendo oferecendo. streaming com uma estratégia totalmente diferente, porque ele quer gerar cada vez mais experiência, quer gerar exato. mais cada vez Ele quer amarrar. agradar o cliente, ou seja, isso para ele não é geração de receita. E o provedor olha o streaming como um cacarequinho a mais geração de Você receita. falou uma coisa interessante, agradar o cliente. O provedor hoje está ampliando o leque de serviços, ele está aumentando a rentabilidade, mas talvez ele não Não, esteja eu acho que agradando o cliente. Não, mas eu acho que é pior. Os serviços que ele está agradando o cliente hoje, está comprimindo mais ainda a margem dele. Porque, como a gente falou lá atrás, ele não repassa isso. Mas ele precisa agradar o cliente. Ele precisa, mas ele pode ter também outras coisas para gerar receita acessória. E aí essa transformação de ser um provedor de internet para ser um provedor de serviço. O que a ZAS faz para agradar o cliente? Você falou que saiu de uma base pequena e foi para 650 mil assinantes. Esses assinantes são fiéis? O que você faz para mantê-los com você? Ó, nossa base, 80% dela está acima de 36 meses com a gente. Então é uma base bem fiel. Tanto é que o churn nosso é na casa de 1,5%. Então é um tamanho desse de operação. Não existe uma operação dessa no mercado Uhum. desse tamanho com churn desse, né? Tem coisa que, assim, eu digo sempre que o menos é mais. Matematicamente, menos com menos dá mais, né? Menos 2 com menos 2 é menos 4. Então você tem que começar pelo simples. O Carlos falou uma coisa aqui. Se eu vendo um plano hoje para você, Jaque, se eu vendi de manhã, o cara está lá à tarde. Se eu vendi à tarde, o cara está lá na boquinha da noite, ali às 18. Se não der tempo, amanhã no primeiro horário. Agilidade. Você reclamou, é um problema técnico de rompimento, eu tenho que estar lá de imediato para fazer isso. Por quê? Se eu não fizer isso, é tão fácil você ligar para o concorrente e na mesma hora ativar, porque esse concorrente ele é menor que eu, então ele é muito mais ágil. O cara está dentro do carro, vai na hora, né? Então você tem que ter essa agilidade. Então isso é o que eu falo, o menos. É fazer o menos. É manter o cliente 100% conectado, tá? Como que a gente vai conseguir? Isso tem um custo e é caro. Porque onde você tem que ter 2 técnicos, você acaba tendo que ter 3 para dar conta dessa agilidade. Se você tem 4 atendentes lá num saque qualquer, você tem que ter 6 para dar conta dessa velocidade. Então isso sai caro. Como é que a gente vai garantir o nosso cliente conectado no futuro? É com rede híbridas. E o que é rede híbrida? Poxa, vou te entregar na sua casa a banda larga fixa com alta velocidade, com 1 GB, com 2, 3, 4, 10 GB, esse GPON da vida aí. Vou te entregar uma conectividade via satélite. E aí está vindo aqui no grupo o Amazon, né? Que nós vamos ser o distribuidor. E vou te entregar dentro da sua NO um chip ali, que no caso que a gente comercializa o SkyMóvel. Porque se tudo isso aqui falhar, a mobilidade vai estar funcionando. O M2M? É isso, né? Então, isso é um futuro que
que tá aí, tá batendo na Ah, porta, legal. né? Isso para garantir a conexão. Garantir a conexão. Aí, com isso, eu já resolvi aí mais de 50% do problema meu de relacionamento com o cliente, que é garantir a conexão. Agora, o que mais essa pessoa já consome, Hum. que ela já paga para alguém, porque o bolso do brasileiro está estuprado, né? O bolso É curto. é curto. Não adianta você querer inventar mais custo para ele, que o cara não vai te pagar. O que ele já paga dentro da casa dele que eu poderia ter como serviço? Bom, ele já paga a TV para alguém, nem que seja para um pirata. Não tem uma casa brasileira, assim, pelo menos não Tem conheço, uma... que não paga de 15 a 30 reais para algum Pra ter um provedor de streaming. TV pirata, né? Então, assim, eu tenho que ter um produto equivalente àquele produto que ele já paga e eu falar para ele, cara, meu produto tem algumas coisas melhor do que o que você já tem. Vem para cá. E aí você dá a experiência para ele. Dentro do mesmo dinheiro que ele já paga. Só que em vez de ir pro João, vai vir pro Santana. Então a gente está falando de streaming, que é muito forte hoje, tá? E aí também não adianta eu, como provedor, criar lá o Santana TV, sabe? Porque eu não vou ter poder de compra no mercado, né? Eu não vou conseguir oferecer um produto similar ao que ele tem lá, o pirata que ele tem. Eu tenho que ir para um provedor de produto, Se conectar num ecossistema, né? me conecto lá e falo pro cara, cara, eu tenho essa base de cliente aqui, eu quero comercializar seu produto aqui, o que a gente faz aqui de share, quanto que eu te pago, pô, tô pensando numa margem de tanto, aí você consegue oferecer um produto que você não vai precisar cuidar tecnicamente, que você vai ter uma margem, que vai ser uma produção empurrada, que eu falo assim, eu cobro da Jaque e pago o Carlos e fico com a minha margem, né? Seu Então, spreadzinho ali, né? né, se a Jaque não é cliente meu, eu não tenho nada para pagar para o Carlos, então eu não Pois tenho é. compromisso, eu não preciso ficar me preocupando tecnicamente se o negócio é bom ou não, né? Então, precisa procurar empresas que faz isso. E a mobilidade é a mesma coisa. Quem que não tem um chip hoje dentro de casa? Qual o brasileiro que não gasta R$ 30 por mês, nem que seja botando carguinha de R$ 10, que não gasta? É verdade. Então você precisa ter um produto desse dentro da sua operação. Aí se você sobe um pouquinho de classes, vai ali para a classe C, aí é uma pessoa que já mora num condomínio, que tem uma câmerazinha lá na área de lazer dele, Tem uma cobertura Wi-Fi melhor. ele quer ter uma cobertura de Wi-Fi melhor, então você vai oferecer para ele um equipamento mesh lá, que você pode colocar 10, 15 reais a mais por mês e oferecer uma experiência para ele de conectividade dentro da casa dele muito superior. Aí você já entrou já no segmento de segurança, né? Que não adianta também, sei lá, no Paraguai, comprar a câmera e instalar na coisa do... E Você sem, tem que pegar... e sem a etiqueta da Não, não adianta você fazer isso. Tem que ir lá no fornecedor bom, no Que é distribuidor, parceiro, né? que é Ter parceiro, como de novo que o cara, ecossistema, né? que o cara tem um armazenamento na nuvem, que você vai revender aquele armazenamento, né? Mas isso tudo Então, são coisas que a população já consome, você já tem um relacionamento com ele. Bom, o que eu posso ir no mercado, pegar aqui, colocar aqui? E a gente está falando, tudo que a gente falou aqui é zero investimento. Zero E investimento. aí eu acho que um erro do empresário, a gente conversa com muita gente, né? Eu vejo que um erro do empresário ele, você viu que ele comentou, né? Você tem o consumidor que tem suficiência ali para pagar o básico, Uhum. e aí você muda de classe e você consegue ter outras gerações de receita. Só que o cara tem um provedor que tá na classe econômica do básico, e aí ele inventa de querer vender câmera para esse cara. Porque o concorrente está vendendo. Então Não vai dar certo. isso é o efeito manada. Ou Vai seja, dar churn, vai dar churn. e o cara não entende, e aí não vende, e aí o cara não Não entende vai a ficar base, ou seja, satisfeito. você tem que entender a tua base, você tem que entender o teu público, você tem que entender quem é o perfil do cliente ideal, né, que a gente chama de ICP, para cada um
desses quadrados e cada um desses mercados. E o provedor tem um desafio maior com relação a isso, porque às vezes, ao mesmo tempo que ele está entregando uma internet, que a gente sabe que existe, né? Numa área até que invadida, ele também consegue estar na classe C. Mas ele precisa conseguir separar isso na prateleira de oferta dele, que aqui tem sentido ofertar isso, mas aqui não tem sentido ofertar isso. E ofertar isso é queimar dinheiro. É perder tempo, é gastar vela boa com um assunto que não vai dar em nada. Olha, nosso tempo está acabando. Eu tenho aqui só mais uma questão que eu acho que é relevante, mas aí já arrematando, que é qual é o grande erro que vocês identificam hoje no mercado? Se tiver que apontar um grande erro, qual seria e qual seria a solução que você enxerga? Isso para os dois. Quer começar aí, Carlos? Um grande erro, Um grande erro. eu acho que de tudo que a gente falou aqui, o que me faz lembrar aqui e chamar atenção para quem for ver esse podcast é empresa pobre, sócio rico. O cara ele tá acabando com o negócio dele. Acho que esse é um grande erro. E para você, Cris? Concordo com o Carlos, né? Poxa, empresa pobre, o dono rico não tem negócio. É o contrário. Mas eu diria a falta de conhecimento administrativo mesmo, de empresarial, que eu acho que todos precisam ter nesse setor. Assim, é fundamental. Pode ser qualquer coisa. Você pode ser dono de uma barraquinha de pipoca na frente de um cinema. Você tem que ter um mínimo ali de controle, um mínimo de gestão. Caixa da empresa não é seu. Às vezes você vai vender a pipoca, vai dar dor de barriga a alguém, o cara vai lá reclamar com você, você tem que ter alguém ali te Você ajudando. acha que a educação É. corporativa faz Exato. parte Total. E eu converso com muito provedor para te negociar, ver se dá algum meet para comprar. É muito difícil as conversas. É muito difícil. Porque eles se setaram naquele nível e falaram, é isso aqui, tá bom, e vai ser isso a vida inteira. Então, de novo, no caldeirão, igual caranguejo, igual cozinha caranguejo. e reclamando Água que o mercado esquenta. tá ruim. Reclamando que o mercado tá ruim. Mas o cara tá lá, enchendo a garagem de carro elétrico, comprando coisa que não vai gerar receita, enfim, gastando um dinheiro que não é a lucratividade da empresa. Então, precisa da educação urgente, empresarial. E aí entra o que a gente tem como propósito aqui no Sales Club. Que eu posso falar isso de um outro jeito. Eu percebi que eu precisava fazer o TBC, tirar a bunda da cadeira. E aí foi exatamente o que eu fiz, né? Escolhi dentro do que existe de ofertas nesse mundo da educação corporativa. Me identifiquei mais com o Sales Club na época. Foi onde eu pude, de fato, passar por essa jornada e ter um negócio diferente. Como é que a galera te encontra, Cristiano? Nas redes sociais, Nas né? redes sociais? Nas redes sociais. Bacana. E você? LinkedIn. Estou lá na rede social, LinkedIn, Instagram. O Instagram é carlosrangel.brcom. Ótimo. Eu é mais no LinkedIn, Cristiano Pereira Santana vai aparecer lá. E a rede social que eu mais uso. E a Associação NEL? A Associação NEL tem o LinkedIn dela, é a Associação NEL. Tem o Instagram dela, Associação NEL. Convido a todos aí que venham participar da associação. A associação ela está com uma agenda muito interessante, muito vantajosa para todos nós, né? O último foi esse acordo que nós fizemos com a Feninfra aí, onde nossos associados não vão precisar ficar lá mandando os documentos lá para a Feninfra. Nós vamos fazer esse papel pela Feninfra. Enfim, a gente está com um plano de trabalho com a questão da criminalidade no país inteiro, né? Estamos aí tentando fazer um trabalho com o Rodrigo Pimentel, o Rodrigo Schuch, que é o presidente executivo da associação.
já teve com ele várias vezes, já entendeu o modelo de negócio, para a gente mapear no Brasil os problemas que estão tendo e levar isso de forma mais organizada para o governo. Não adianta ficar falando lá dentro da Anatel, mas está caro o fogo não sei aonde. Isso que eu estou falando, uma coisa que eu não sofro, tá? Dentro das minhas operações. Mas eu tenho uns amigos que sofrem, e assim, a dor de um é a dor de todos nesse sentido. Porque hoje eu posso não estar sendo afetado dentro de Osasco, ou dentro de Avaré, ou dentro de Você Sorocaba, pode chegar aqui ou amanhã. Tatuí, ou Laranjal, sabe? Mas amanhã eu posso estar, né? Porque isso está virando um problema sério no país. Então tem que começar desde agora ações. Não adianta a gente ficar lá, marquei uma agenda com o ministro, o que é que o senhor vai fazer? Não. Cara, tem que a gente se unir, e aí a associação serve para isso, buscar profissionais no mercado, dizer como é que está o cenário do país, para onde esse negócio pode caminhar e o que precisa ser feito agora de políticas e de lei para minimizar esse crescimento rápido que está deles. Ou seja, já vim com o plano de ação Exato. proposto. Proposto, que é o que nós estamos fazendo. Não adianta ficar lá reclamando lá para o governo que, cara, aí ele vai falar, não, tem que chamar o Ministério Público. Não, isso é o Exército. Não, isso é a Polícia Federal. Isso é não sei o quê. Não vai adiantar. A gente tem que chegar com algo, e nós estamos fazendo isso dentro da associação, não. Ótimo. Tem que chegar com, olha, a situação hoje é essa, o negócio vai caminhar para isso. Se a gente fizer isso aqui, nós vamos amenizar agora. E aí a gente tem aqui também, né, aproveitando essa oportunidade, a gente já tem uma parceria formada entre o Sales Club Telecom e a Associação NEL, que passa a ser um apoiador institucional do propósito que nós temos aqui. Inclusive, apresentar o trabalho de vocês para todos os nossos associados. Vamos organizar essa agenda lá com... E o objetivo aqui, que a gente entende também, que não é só de fato para o dono do provedor, né? O que a gente leva de conhecimento sobre marketing, vendas e até a parte de pós-vendas também. Para quem está no nicho de telecom, a gente, por exemplo, um dos meus negócios é uma integradora de soluções, então a gente sabe que o mundo do provedor é aquele mundo da venda transacional, mas existe também o mundo da venda relacional, que é essa outra jornada de negócio. A gente também tem esse tipo de conteúdo aqui. E dentro disso, a gente entende que o principal parceiro do que a gente está chamando como movimento é trazer quem está na cadeia de fornecimento do negócio de telecom como um todo, para que ele incentive o cliente dele a se profissionalizar, porque aí é um efeito de rollout, né? O cara da ponta aprendeu, consequentemente o cara do meio vai vender melhor, todo mundo ganha, né, com essa jornada. Sim. A gente vem buscando parceiros, a gente tem feito parcerias com fabricantes, distribuidores, incentivando a educação corporativa. Vender educação é muito difícil, o brasileiro dar valor para a educação é muito difícil. Então a gente tem que entender o que tem que ser um movimento a mais que só nós aqui como duas mãos, né? Que tem que ser a quatro mãos e com muitas mãos, na verdade. Muito bom, muito obrigada. Este foi mais um episódio do podcast em parceria do Sales Club Telecom com o Portal IP News. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.